incrível, o palco é todo seu, o público está aí. Pessoal, Nayan, o palco é todo seu. Obrigado. Obrigado. Beleza. Gente, boa tarde. Só preciso fazer um censo para a gente balizar. Quem que viu a apresentação do Marcelo Kramer ontem sobre corda? Um só, dois, três, quatro. Então, eu imaginava, eu ia precisar nivelar, porque em tese essa apresentação seria complementar. Eu não vou explicar o que é corda, porque a gente teria falado, porque a gente ia tangibilizar o assunto, mas eu vou ter que falar um pouco sobre corda, porque a ideia aqui é mostrar como que a gente leva isso para a produção, tá? Se a gente vai ter uma aplicação, etc. Só esperar a minha apresentação aparecer um minuto. Tá? Então, o objetivo é mostrar que isso não é uma teoria. Tem empresas apostando, tem empresas criando novos produtos e colocando no mercado, principalmente o lado do blockchain tecnologia, tá? E não o lado só criptomoeda, mas como eu consigo colocar esse protocolo ou um dos protocolos, essas plataformas, numa aplicação produtiva. Então, por isso o tema da apresentação de blockchain em produção. Então, o mergulho vai ser num caso de uso específico, a gente vai abrir para perguntas. Então, fiquem à vontade. Mas, como eu fiz o censo aqui e ninguém assistiu, eu vou ter que fazer um recap, aqui, uma recapitulação do que é a R3 e o que a gente faz. Tá? Então, hoje, a R3 é uma empresa de software e a gente desenvolve uma plataforma de blockchain enterprise que se chama Corda. Tá? Ponto. A gente não começou desse jeito, a gente começou como um consórcio, como um laboratório de pesquisa para o mercado financeiro. Então, a gente estabeleceu em setembro de 2015 um grupo de instituições financeiras ao redor do mundo para ajudar eles a estudar a tecnologia blockchain. Então, na época existia Ethereum, Bitcoin. Então, será que eu consigo aplicar ou usar essas plataformas no processo de negócio que existem? FX, onboard de cliente, contrato de importação e exportação. A gente fez esses estudos, a gente cresceu esse consórcio, ele cresceu para 42 bancos e reguladores, hoje a gente está com mais de 120 instituições ao redor do mundo, e a conclusão foi, por alguns requisitos de negócio, principalmente de grandes corporações, privacidade de dados, escalabilidade de uma solução, a interoperabilidade desse tipo de solução, levou a R3, que nessa época era um laboratório de pesquisa consórcio, a tomar a decisão de criar uma nova plataforma. A gente desenvolveu o Corda e a gente lançou em 2016 uma versão open source. Esse grupo de clientes / colaboradores, porque eles ajudaram a desenhar os requisitos, eles falaram, legal, mas eu preciso de suporte. Eu preciso, para colocar uma aplicação em produção, não pode ser open source. A gente de novo tomou uma decisão estratégica de criar uma versão enterprise, com suporte, com características mais robustas para um banco como esse que vocês estão vendo aqui, conseguir levar isso para a produção. Então hoje a gente trabalha com duas versões. Aqui é um exemplo do que é esse nosso ecossistema. Tá? Tem três logos aqui que saltam aos olhos para vocês, Bradesco, B3 e Itaú, são os três membros brasileiros do nosso consórcio, são clientes e são investidores da R3 também. Tá? Mas tem exemplos aqui na América Latina. Então, eu sou o diretor de parcerias, eu sou responsável por toda a América Latina, México até Argentina, Chile. Legal? Então, o resultado disso foi o Corda, que foi principalmente para endereçar algumas das coisas que eu disse aqui. Privacidade das informações. Eu não posso que os dados dos meus clientes ou os dados das minhas transações estejam distribuídas numa rede que eu não conheço. Foi a primeira coisa que esse grupo de instituições e reguladores disseram. Eu preciso ter controle sobre o que eu estou transacionando em cada parte minha dentro de uma rede. Então, a gente é uma rede permissionada. Vocês devem ter escutado aqui rede pública, rede permissionada, é o exemplo de uma plataforma de rede permissionada. Então, só agentes conhecidos participam disso. Tá? Temos duas versões, mas não interessa pra gente. Se você desenvolver open source, você pode usar o Enterprise, você pode criar uma rede Enterprise open source com nós das distribuições diferentes, mas o mais importante, a gente cria a plataforma, a gente desenvolve o core da plataforma, mas quem cria as aplicações, que nem eu dei alguns exemplos de importação, exportação, trade finance, carta de crédito e outras funções de negócio, são parceiros.
Então, essas aplicações, que nós chamamos aí, tem no canto esquerdo para vocês, se chama Core Dapps, são os Dapps, ou são os aplicativos. Então, a R3 não cria os aplicativos. Nós temos o protocolo, nós temos o sistema operacional descentralizado, que se chama Core. E aí, tem um ecossistema gigante de parceiros que desenvolvem soluções. Tá? Então, esse é o plano de fundo, onde eu vou explorar justamente um desses aplicativos de um dos nossos parceiros, como foi a experiência dele para ir para a produção. Tá? Mas, tentando endereçar, não sei qual é o seu interesse de assistir uma palestra dessas, mas o que faz parte do ecossistema como esse? Né? A plataforma, então o aplicativo. Então, se a gente desenhar aqui o que interessa, o que tem de funções dentro de um ecossistema desses, eu vou ressaltar duas partes. Uma, se tem aplicativo, é uma solução. Então, tem usuários para essa solução. Pessoas que vão usar através de um aplicativo móvel e vão saber que é Core, nem vão saber que é blockchain. Então, é uma figura, é um ator nesse ecossistema. Como também tem parceiros que estão interessados em desenvolver o aplicativo. Então, a gente chama de parceiro de execução. Ele vai olhar a plataforma e falar, legal, vou criar aplicativos em cima dessa plataforma e para o cliente, ou eu vou criar uma solução e vou vender isso. Já fala sobre isso daí. Tem a questão de quem vai hostear esses aplicativos. E como é uma infraestrutura permissionada, não está em qualquer lugar. Você tem que definir onde vai estar. Vai estar on-premise, vai estar dentro de algum data center, vai estar numa nuvem. Quem que vai hostear isso? E aí entra a última camada, que é justamente infraestrutura. Onde vão ficar esses nós? Isso é uma resposta para justamente o mundo corporativo. Se a gente está criando uma rede que são pessoas conhecidas, onde vão ficar esses nós? E é justamente isso que a gente vai explorar num caso prático. Tá? Se a gente olhar como oportunidade, são novas linhas de negócio, você pode criar novos produtos, você pode revisitar processos que você já tem entre seus parceiros de negócio e deixar eles mais eficientes. Se você está vendo como um parceiro de solução, é vender projeto, você pode vender horas de serviço desenvolvendo para clientes, ou se você criou uma solução, você vai comercializar, se é uma empresa de software, você vai vender licenças de uso para isso. Tá? Então são outras oportunidades. E no menor nível, se você tem uma empresa de infraestrutura ou cloud privada, eu vou colocar esse nó e vou hostear aplicações ali. Então também tem vários níveis onde você consegue se posicionar dentro desse ecossistema. Tá? Onde eu vou explorar, no nosso caso, é justamente uma nova linha de negócio. Uma empresa olhou uma oportunidade, uma empresa de software, e ele criou um novo produto. Apesar de que ele já tinha expertise no mercado, ele criou um novo produto. Então o nome da empresa chama Finastra. E o nome do produto chama LenderCom. Tá? Então, vamos explicar, porque se ler duas palavras não faz o que raios é isso. Mas a Finastra é uma empresa que ela tem uma solução de empréstimo sindicalizado. Tá? Explicando, empréstimo sindicalizado é um tomador com vários credores. Então, se uma empresa, uma companhia aérea ou uma empresa que precisa de um capital muito grande, quer tomar um empréstimo muito grande, $1 bilhão, $2 bilhões, ele vai para um banco. Só que o banco não vai emprestar sozinho $2 bilhões. O risco é muito alto se ele tiver uma inadimplência. Então ele vai sindicalizar esse empréstimo, ele vai fatiar e buscar com bancos agentes e parceiros dele, falar, me empresta 200 milhões, me empresta 100 milhões, e aí esse banco principal junta no bolo e empresta para essa empresa. Mas no final o risco fica mitigado em N contratos com N agentes. Então a Finastra tinha um produto desse centralizado, uma solução única. Então ele vendia um software para cada um dos agentes. Legal. Como ia acontecer isso? Imagine que é um banco agente querendo ou vender posições de um contrato gigante e no software deles, ainda, por mais que tenha estruturado o input das informações, ainda tinha muito back-office. A gente está falando de back-office, é essa indústria de empréstimo sindicalizado gerar 19 milhões de fax no ano. É brutal o volume de informação que mesmo tem no sistema, ainda tem trâmite burocrático de e-mail e assim por diante. Só a Finastra, a própria empresa da solução, era 8 mil fax no mês, fora o volume de e-mail para cima e para baixo. É surreal a empresa de 2018 ter esse volume de back-office. Qual foi a solução? Será que a gente criar um produto descentralizado, onde vai conectar cada um dos agentes, dos bancos agentes, dos credores,
numa solução onde, se eu gravo uma informação de um lado, isso automaticamente é transmitido e sincronizado com cada uma das pontas. Parecia interessante. Eles justamente lançaram o Fusion LenderCon, que é essa solução que está em produção. Tá? Então, eles contaram essa experiência de como foi, quais foram os principais desafios que eles tiveram na nossa conferência global, que chama CordaCon, do ano passado. Então, a gente tem uma conferência todo ano, o próximo desse ano vai ser de 23 e 24 lá em Londres, e eles contaram isso. Então, isso aqui é só um relato deles. Então, tem algumas peças, algumas partes que são um pouco avançadas, talvez para o fórum, mas acho que vale a pena explicar para vocês. Deste universo dos clientes da Finastra, 10% eram players gigantes. Então, a Finastra tem 9 mil clientes, tem 48 dos 50 maiores bancos do mundo, por tamanho de asset. E esses caras, esses grandes players, tem um lado que eu não vou instalar e não vou usar nenhuma nuvem. Vou pegar essa estrutura e vou pôr dentro do meu data center. Eu tenho minha segurança. Eu não vou querer usar uma nuvem. Por um outro lado, tinham family offices, tinham outras empresas que participavam desses contratos, empréstimos. Falaram, eu não quero operação de TI nenhuma. Eu quero usar isso aqui as a service, que é 90% da base de clientes deles. Esse era o desafio deles. Como que eu consigo equilibrar isso e colocar e destravar o valor de mercado que tem desses empréstimos sindicalizados? Então, 3 desafios que eles tiveram para levar isso para a produção. Segurança de TI, ou seja, é muito diferente. Tá? Não é trivial você criar uma rede peer-to-peer intercomunicando grandes players com players pequenos. Buy-ins executivos, acho que parece até trivial, mas sim, a gente vai ver isso. E a parte desses 90%, que a gente chama de buy-side, eles não querem operação nenhuma, eles só querem usar e ter um valor nesse produto. Tá? Então, explorando... Ops, pulei demais. Explorando a parte de tecnologia, então, TI, a questão sempre ter uma aposta por coisa que já está estabelecida. É uma preferência. Tá? TI, que é ter controle, quem que está entrando, quem está saindo de comunicação dentro de uma empresa. Assim, principalmente nas grandes corporações, o que entra e o que sai de dados é muito, muito sensível, muito sensível. E, eu preciso mudar alguma regra no meu firewall, para poder... Quanto tempo você quer isso aqui? Request, 2 semanas, na janela, XPTO vai mudar. Legal. O que foi a solução para isso? Do ponto de vista de negócio? Sim, você tem que estar junto com a tecnologia, não tem jeito. Segundo, que é o controle de acesso, isso sim, figuras de corda, a gente tem um componente para colocar um nó desse blockchain atrás de um firewall. 2 firewalls, na verdade. Então, não é trivial, mas isso é posto à prova quando grandes empresas querem realmente utilizar esse tipo de tecnologia. Não é simples você colocar uma infraestrutura dessas com uma ponte de comunicação para fora, que os IPs ficam mudando toda hora, e conseguir garantir que todo mundo está conversando. E o segundo, que é uma mudança lenta, bom, você tem que fasear, você tem que ter parceria com essa área de TI, poder fazer uma abordagem. Por quê? Se a gente está num universo centralizado, que são legados, que servidores se comunicam com servidores centrais, a gente está falando de uma rede que servidores comunicam entre servidores, uma rede peer-to-peer, entre servidores de empresas. Provar isso para a TI é uma tarefa árdua, não é simples. E o que é mais interessante no deploy on-premise é que eles escolheram. A estratégia deles foi, eu como empresa de software vou oferecer isso num curto prazo, hosteado. Então, vou fazer um deploy hosteado de uma DLT, no caso Corda, para provar o valor, para quando a tecnologia baixar a guarda, assim eu vou conseguir voar para um ambiente paralelo de produção full descentralizado. Isso a gente está falando para os deploys enterprise, que on-premise, desculpa, que são os clientes grandes, tem um volume de negócios muito grandes, mas que tem restrições de TI gigantescas. Então, isso foi uma estratégia que eles tiveram de fasear isso para ter um convencimento a respeito da tecnologia. Buy-in de executivos, bom, a dificuldade, assim como a gente que está nesse evento, é você separar essa história. Separar a moeda, separar o que é blockchain, o que é a criptomoeda e o principal, né? Não, mas onde está funcionando? Isso é verdade? Onde está? Cadê a eficiência? Realmente entregou ROI os projetos? Não existe.
Sim, a R3 tem, mas se você pergunta no geral, muito difícil você ter informação a respeito disso. Então, é sim educação, você sim vai ter clínico executivo, você vai ter que convencer, vai ter que explicar 1, 2, 3, 4, 5, 200 vezes até convencer. No caso, para eles da experiência Corda, é mostrar por que Corda, por que as características de privacidade das informações, a possibilidade de fazer um deploy on-premise, seguindo todas as regras de tecnologia e segurança de TI das empresas. E no final, proposição de valor. Sim, você não vai vender tecnologia, você vai vender essa rede, vai vender esse negócio como um todo, tá? Isso é até interessante que uma coisa é você fazer uma POC para provar a tecnologia, mas adivinha, a tecnologia funciona, você não precisa provar a tecnologia, mas se você quer realmente ganhar escala e convencer, porque quem vai liberar no final do budget são os executivos, é você utilizar os dados do cliente, criar uma produção não de funcionalidade, mas de rede. Porque o mais interessante é, nesse tipo, quem que você acha que vai convencer um outro banco ou uma outra empresa a entrar numa rede dessas? Não vai ser a empresa, não vai ser a Finastra, vão ser os seus pares de negócio, vão ser os seus concorrentes. Então, mostrar isso, que no final a gente está oferecendo uma infraestrutura, um modelo de negócios que todo mundo vai concorrer e vai jogar com a mesma bola, no mesmo campo, isso é a proposição de rede. E não simplesmente, não, compra minha solução que é legal porque usa blockchain. Não é isso. Não é assim que você vai vender. Então, é bem interessante que tem vários jeitos de você provar isso. Você pode fazer uma POCzinha, você pode criar realmente o conceito de pares de negócio concorrentes ou verticais ou redes de negócio, e aí sim você vai conseguir destravar o valor dessas proposições. O último, que é interessante porque vai para o lado do 90% da base de clientes da Finastra, é que os caras não querem TI. Eu não quero nem saber se vai ter um servidor aqui dentro de casa. Tá? Eles são muito fragmentados. Tá? Então, 9 mil clientes que a Finastra tem, então, 7 mil estão lá, 8 mil clientes são fragmentados, são muitos, e eles querem barato. Óbvio que eles querem barato. Eu não quero saber a operação, eu só quero usar como serviço. Nessa abordagem, sim, vale a pena você oferecer como serviço, como deploy. Então, eu hosteio o seu nó, você me paga pelo serviço completo. É uma oferta um pouco mais encaixotada para esse tipo de perfil. Então, você tem que modelar o seu produto para casar quem que são os atores da sua rede, tá? E aí também, se é barato, quanto mais self-service, quanto mais self-onboarding, melhor para você. E aí, se a gente está tendo muita gente, será que vai ter 7 mil nós? Não, você pode criar uma estrutura que um nó pode ter algumas identidades. Então, isso, claro, está um pouco mais avançado na nossa discussão, mas o que é interessante é que você tem que entender quem que vai participar dessa rede, como você vai atender ela nesse sentido. Legal? Então, lições e conclusões dessa receita que eles tiveram para o sucesso, que realmente conseguiram implementar, provar valor, construir uma rede totalmente descentralizada, lançando um novo produto. Você vai ter que engajar, você não vai querer ficar enfiando goela abaixo de tecnologia, você vai ter que propor negócios, você vai ter que ter uma estratégia de vender esse modelo para cima, principalmente. Você vai ter que educar, não vai ter jeito. Assim, a gente com o R3 aqui, a gente está um ano e 8 meses no Brasil atendendo na América Latina, 1 ano e 8 meses, educando. Não é só falar, vamos falar de negócio, vamos falar, mas muitas vezes é explicando exatamente isso que a gente acabou de explicar para vocês. Tá? Capacidade on-premise é uma coisa diferencial, principalmente para grandes clientes, ou seja, você mostrar que você consegue montar uma rede distribuída on-premise, não é qualquer tipo de estrutura que você consegue, qualquer protocolo que você consegue executar. Tá? Você tem que mostrar capacidade de execução. Se você vai fazer parceria com algum grande provedor de serviço, você vai desenvolver a capacidade você mesmo, tanto faz. Então você tem que ter uma estratégia para cada um dos atores da sua rede. Tá? Bom, considerações finais. Aí a gente abre pelo menos para algumas perguntas se alguém tiver. Esse caso da Finastra é só um, tá? Então a gente tem um marketplace onde a gente condensou, ou pelo menos tenta condensar tudo que está acontecendo no nosso mercado, em diferentes estágios. Então isso é aberto, você pode entrar marketplace.r3.com, onde tem mais de 200 instituições financeiras,
Mas não somente, a gente está vertical, então a gente tem aplicação em energia, a gente tem aplicação em saúde, em logística e assim por diante. E nesse caso, a contagem está ao redor de 100 soluções, ou seja, Core Apps, que eu estava explicando para vocês, diferentes estágios, isso que é interessante. Tem empresa que está postando aqui, isso aqui é uma POC, inclusive o código está aberto, você pode baixar e você pode olhar. Tem empresa que colocou, que nem a Finastra, já tem um LenderCon lá pronto para você comprar, e aí, claro, você vai decidir como você vai fazer o deploy e começar já a participar de uma rede com um contrato sindicalizado. Tá? Então, é real. Tá? Quando a gente fala de blockchain enterprise, isso está acontecendo. A gente, como R3, está empurrando isso no mundo inteiro. Tem muito caso em produção, tem casos aqui no Brasil também. Acho que era interessante trazer esse da Finastra, que é internacional, porque eles deixaram muito bem didático o que foram os desafios e lições aprendidas que eles tiveram. Tá? Esses são meus contatos, a gente é meio pequeno, né? Mas é o meu nome lá no LinkedIn, na IANHB no Twitter. A gente faz muito evento, a gente justamente de educação. Se vocês quiserem, me persigam nas redes sociais, eles vão ficar atualizados. Legal? Obrigado. Tem pergunta? Acabou. Então, gente, a gente tem um stand ali atrás dessa primeira coluna. Quem quiser, é só aparecer lá, a gente conversa com mais calma. Bem-vindo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't